Fala galera, beleza? Então, hoje eu vou estar ensinando para vocês, né, a como importar, né, pontos cotados aqui para dentro do Civil 3D e como tá definindo uma superfície topográfica a partir deles, tranquilo? Então, eu vou explicar para vocês como definir o arquivo, né, primeiramente. A gente consegue importar os pontos aqui para dentro através de um arquivo TXT, ó. E ele tem que ser, os dados têm que estar separados por vírgula, tá? O separador de decimal, né, das coordenadas, ele tem que ser o ponto, beleza? E no caso do nosso dado, ele vai ter quatro colunas, tá? O primeiro é o ID do ponto, aí vem a coordenada x, a coordenada y, vem a altitude, né, do ponto, e depois vem a descrição dele, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, essa tabela, né, vamos dizer assim, de pontos, e posteriormente vou conseguir importar isso aqui para dentro do Civil 3D, tá? Agora como é que a gente faz essa importação? A gente vem aqui, ó, em Home, tá? Na aba Home mesmo, vai em Points, vai aqui ó, em Points Creation Tools, tá? Vai abrir essa telinha aqui pra gente, beleza? A gente vem nesse último íconezinho aqui, ó, que é o Import Points. Ele vai abrir uma janela de diálogo pra gente. Tome cuidado que, no caso aqui, ó, pode estar selecionando CSV e aí não enxergar o arquivo TXT, tá? Então é só você marcar TXT. Na janela de diálogos a gente vai clicar nesse botãozinho aqui, mais, tá? Para selecionar o arquivo. Então eu vou aqui na minha pastinha onde está o meu arquivo TXT, né? Dos pontos. E vou abrir, tá? Depois aqui, ó, na segunda etapa, a gente tem que identificar certinho o que é cada coluna dos nossos dados. Ó. A gente falou que a primeira coluna é o ID. Nesse caso aqui, ele está selecionando como oeste, e a gente sabe que não é isso, tá? Então a gente vai procurar aqui, ó, ponto, este, norte, z e d, tá? Então é o ID do ponto, a coordenada este, a coordenada norte, a coordenada z, né, que é a altitude, e o d que é de descrição, tá? E comma delimited, que é separado por vírgula. É exatamente como o nosso arquivo está lá selecionado. Então a gente vai clicar nele, ó, ele já vai conseguir identificar pra gente. Daqui a gente já consegue ver se está certinho, tá? Aqui você tem a opção, né, de criar um grupo de pontos, né, a partir desses pontos que você está importando. Isso é legal para você organizar o seu projeto depois. Então é interessante que você organize, né? Aqui no caso, eu fiz a importação, ó, tem um ponto de estação, o E2, tem o ponto de cerca, né, que seria o perímetro do terreno, e tem aqui, ó, os pontos de... Aqui ele só mostra alguns pontos, né, mas vai ter aqui também os pontos de altimetria, né. Então, no meu caso, está tudo junto. Mas é interessante que você separe em arquivos diferentes e você vai criando grupos de pontos, tá? Para você poder identificar certinho depois. Então, só para exemplificar, né? Eu vou criar um grupo aqui, é só clicar nesse ícone e atribuir um nome ao grupo. Vou colocar terreno, tá? Aqui você não precisa, não marca as opções aqui, né? De fazer ajustamentos de elevação e nem transformação de coordenadas, tá? Deixa assim mesmo, é só apertar OK. Então, feito isso, ele vai importar os pontos, tá? É só fechar aqui, ó, a janela de diálogo. E caso você se assuste, né, seus pontos não estejam mostrando aqui, é porque você tem que dar o seu zoom extend, tá? Para ele mostrar onde estão os pontos, beleza? No caso aqui, ó, não tá dando pra gente ver direito, porque tem muito ponto e muita a letra, né, muito grande. Então, como é que a gente pode fazer, né, para melhorar essa visualização aqui? Eu vou vir aqui na camada de pontos, ó, e você vai ver que ele tem todos os pontos, tá? E tem o grupo de pontos que a gente criou, né? Que é o terreno, beleza? Então eu vou vir aqui, ó, clicar com o botão direito em propriedades, tá? E aqui, ó, você vai ver que tem as configurações para o estilo de ponto e para o estilo da etiqueta do ponto, né? Então a gente pode clicar aqui para editar. E aqui você vai ver, ó, que você pode alterar, né, tanto o símbolo do ponto. Eu vou usar essa cruzinha aqui. E aqui você pode ver o tamanho dele também, tá? Então vou usar uma escala fixa de 0.5. Vou aplicar, vou dar um OK. Tá aplicando aqui, a gente já diminuiu bastante o tamanho do ponto, ó, se vocês podem ver. E aqui a gente pode selecionar também, né, o que vai ser exibido ao lado do ponto. Aqui no caso tá só, posso escolher só a descrição, posso escolher só o valor da elevação, tá? Nesse caso aqui eu vou escolher a descrição, tá, para saber o que é cada um. E eu também posso estar editando, né, esses parâmetros aqui. Então aqui, ó, tem a altura do texto, tá? Então point description, que é o campo que eu quero editar. E aqui tem a altura do texto, tá? Eu posso botar o 0.5 também, como eu tinha feito antes. Vou aplicar, ó.
Dá um ok e vou aplicar. Vai ficar já bem melhor pra gente visualizar, né, a nossa nuvem de pontos aqui. Então, acho que tá bom, vou dar um ok, beleza? E a partir daí, né, como a gente faz para criar uma superfície, né? Bom, o foco desse trabalho, no caso, foi a parte de cima do terreno, né, onde o cliente iria construir, né, onde o cliente vai construir a sua casa, né? Então a gente pode, tipo, meio que excluir esses pontos aqui, né, só para questão de exemplificação. Essa parte aqui seria mais para delimitação do perímetro, né? Então, a partir desse ponto aqui, ó, o ponto mais ou menos aqui, eu posso excluir, né, esses pontos do meu trabalho, né, só para estar explicando para vocês como vai ficar a superfície, tá? Então, eu vou selecionar eles aqui, vou excluir, tá? Excluir esses também, beleza. Deixa só esses. E aqui, ó, vocês vão ver que ele tá com um aviso, né? Porque a nossa camada de pontos, ela sofreu uma alteração. Pra gente resolver esse aviso, é só clicar aqui ó, em Update, tá? Pra ele atualizar e vai ficar tudo certinho. Então, feito isso aqui, a gente vai definir agora uma superfície, né? A partir desses pontos. Como é que a gente faz isso? Aqui, ó, no nosso Tool Space, né? A gente tem a aba das surfaces, né? Que são as superfícies. E aqui também, ó, a gente pode criar uma outra superfície. Beleza? Então, eu posso clicar com o botão direito aqui, Create Surface. Tá? Aqui eu deixo configurado do mesmo jeito que tá. Dou um OK. Beleza, então ele criou a superfície pra gente, tá? Mas ela não foi definida ainda. Ó. Ele criou a superfície 1 aqui. A gente pode editar as propriedades, enfim. O que eu vou estar fazendo, ó, é ir aqui em definição, ó, tá vendo? Definition, e tem o botãozinho de mais. O que a gente vai fazer, ó? A gente vai definir a nossa superfície a partir de um grupo de pontos, tá? Pode também ser a partir de um arquivo de pontos, como a gente fez, tá? Pode ser a partir de objetos que estão no desenho, tá? Mas nesse caso aqui, como a gente criou o grupo terreno, eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito no Point Groups e vou clicar em adicionar. Ele vai perguntar pra mim, olha, tenho dois grupos aqui já importados no AutoCAD, né? Eu tenho All Points, que são todos os pontos que eu estiver trabalhando, e tem esse grupo específico que é do terreno. Tá, então eu vou clicar sobre ele, vou apertar OK. E ele vai definir essa superfície altimétrica pra gente, tá? E aí a gente pode estar trabalhando agora aqui em cima dessas curvas de nível, beleza? E em cima também desses pontos, né? Se a gente quiser tirar a visualização desses pontos como a gente faria, né? A gente era só vir aqui em terreno, né? Propriedades. E aqui, ó, tá mostrando o estilo básico do ponto, mas a gente pode colocar nenhum. E aqui também nenhum, ó. Então vou aplicar, vou dar um OK, aí eu fico só com a superfície, tá? E a gente consegue enxergar ela em 3D no CAD, tá? Porque a gente está trabalhando aqui já com a coordenada Z, né? Então a gente pode enxergar aqui mais ou menos e ver que está condizendo com a realidade de campo, beleza? E aí, né, como que eu faço para visualizar de formas diferentes essa superfície, né? Eu posso vir aqui, ó, na superfície 1 e em Surface Properties, tá? E aqui eu tenho as informações da superfície, né? Aqui é o estilo da superfície, ela está mostrando curvas de nível, né? De 2 em 2 metros, tá? Aqui tem várias opções, tá? Para você estar visualizando. Uma outra aba importante que tem, ó, é aqui no estilo da superfície, tá? E aqui vocês vão conseguir definir melhor o intervalo das curvas de nível que vocês querem mostrar no trabalho, beleza? Então vem aqui ó, em contornos, em contours, e vem aqui ó, em contour intervals, beleza? E aqui tem ó, o intervalo minor, né? Que é o das curvas de nível sem ser as mestres, né? E tem o intervalo das curvas de nível mestre, tá? Então a gente pode tornar mais densa, né? Essas curvas aqui, ó, vou colocar de meio metro. Ele já vai sugerir um intervalo, tá? De 2,5 para mim. Se eu aplicar, ó, ele já vai encher com mais curvas de nível, tá? E eu também posso estar suavizando, né? Essas curvas de nível aqui, ó. Em Contour Smoothing, eu coloco True, tá? E ele vai conseguir, de acordo com o grau, né? De suavização que eu escolhi aqui embaixo, né? Ele vai estar
conseguindo, porque às vezes ele fica muito quadrado aqui, né, na curva durante os pontos. Então é bom, tipo, dar essa suavização, beleza? Então, pessoal, vocês viram que a gente conseguiu aqui adicionar, né, a cotagem das curvas de nível. Mas como que a gente diminui, né, essa fonte aqui? A gente vai vir aqui, ó, em Add Labels, em Surface, tá? E na primeira opção, Add Surface Labels, ele vai abrir essa janela de diálogo pra gente, tá? E aqui a gente vai clicar, né, no que a gente selecionou lá, ó, aqui, ó, Contour Multiple, tá? E aqui, ó, ele vai abrir pra gente editar as configurações, né, das nossas curvas de nível mestre, né, e de intervalos inferiores, tá? Então é só vir aqui, ó, no lapisinho, ele vai abrir pra gente a camada de edição. E aqui ele já mostra a altura do texto, tá? Então a gente vai botar o 0.5, só pra gente exemplificar um pouquinho, tá? Pra gente ver como é que fica, ó, já ficou bem menor. E a mesma coisa para as minors, tá? 0.5 também. E aplicar. Beleza? Então a gente já tá sabendo como fazer a cotagem, né? Então é isso, pessoal. Essa primeira parte é... Da próxima vez eu vou estar explicando, né, como a gente consegue fazer o projeto, né? Vamos supor que... Beleza, eu fiz a topografia do terreno, passei pro arquiteto do cliente, né? Pro engenheiro civil lá. E ele pediu, né, para eu encaixar aqui, né, o plano onde vai ser construído a casa, né? Então, como eu vou fazer esse projeto de corte e aterro, né? A gente vai aprender a definir aqui, né, a área de construção da casa, tá? E vai estar podendo calcular, né, o quanto de terra aqui desse terreno eu vou ter que estar movimentando, né, para deixar ele mais regular, para poder fazer, para estar podendo fazer, né, a construção da casa do cliente, né? Beleza? Então até a próxima aí, valeu.